E enquanto tocava o louvor, o Senhor me trouxe à memória que o Senhor Deus é um Deus de festa, é um Deus de júbilo. Ele é especialista de chegar na casa onde havia luto e trazer festa e trazer alegria. Jesus começou seu ministério num casamento, numa festa de casamento. E a festa de casamento do judeu não é igual a nossa aqui, que dura das 5 da tarde até meia-noite. Para alguns até às 10, que já cansaram, vão para casa. A festa do judeu dura uma semana, a festa do casamento. É porque eles entenderam o Deus que eles servem, é um Deus de festa, é um Deus de júbilo. Então Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus de júbilo. E nós hoje aqui estamos com alegria comemorando esse culto de 23 anos, mas eu também me lembro que o Senhor Jesus deixou uma promessa, que nós iremos festejar com Ele no céu. Ele iria preparar um banquete, iria nos servir, e ali nós iríamos nos alegrar, celebrar, porque o nosso Deus é um Deus de festa. Então saiba você essa noite, se você está triste, se tem alguma angústia no seu coração, que o desejo do Senhor é que pelo poder da palavra dEle, pelo poder do Espírito dEle, Ele possa transformar o seu coração, transformar essa situação que vem te importunado. E eu também recebo essa palavra sobre aquilo que está no meu coração, sobre as questões que muitas vezes nós perdemos o sono, que muitas vezes nos incomodam, mas que o Senhor traga a paz para a nossa vida, amém? Quantos aqui, vou perguntar de novo, quantos aqui têm facilidade de decorar a Bíblia, os textos bíblicos? Glória a Deus. Quantos não têm? Quantos não têm? Vocês lembram os textos que nós lemos nos últimos cultos? Quem lembra? Seja sincero, quem lembra? Levanta sua mão se você lembra. Glória a Deus. Hoje eu quero que você decore mais um. Qual que é o primeiro livro da Bíblia? Do Novo Testamento, né, pastora? Mateus. Qual o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. E quanto é meia dúzia? E quanto é uma dúzia? 12. Então hoje nós vamos ler o primeiro livro da Bíblia, o capítulo número 12. Não é 6, é pegadinha. Hoje nós vamos ler uma dúzia, o capítulo 12 da Bíblia, para você decorar. Por que é importante nós sabermos os textos bíblicos? Porque muitas vezes nós viemos num culto, nós sentimos a presença do Senhor, mas passa alguns dias, a gente nem mais lembra aquilo que o Senhor falou conosco. Por isso a importância de anotar, de você memorizar, de você tentar praticar isso, lendo a Bíblia em casa, e o Senhor vai lhe mostrando, o Espírito Santo também, em situações, Ele vai trazendo à memória do seu coração, textos bíblicos que você pode falar para alguém, que o Senhor pode te usar através deles, amém? Então qual livro que nós vamos ler hoje? Gênesis, qual capítulo? 12, a partir do versículo 1, vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Gênesis capítulo 12, vamos ler até o 5. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Por que ele foi conhecido como o pai da fé? Nós vamos ver aqui alguns textos que mostram o porquê que ele foi conhecido como o pai da fé. Você sabe quantos milagres Abraão operou? Alguém sabe? Quem acertar ganha um bombom. Nenhum. Abraão não operou nenhum milagre. Você sabe quantas profecias Abraão profetizou? Nenhuma profecia Abraão profetizou. Mas esse homem, Deus fez a questão de chamar ele como pai da fé. Mesmo ele não tendo feito sinal, mesmo ele sendo uma pessoa, aos nossos olhos, comum.
mas ele tinha algo muito especial, e foi já ministrado aqui essa noite. Ele tinha obediência. Aquilo que Deus pedia, ele era prontidão em fazer. Deus mudou o nome dele de Abrão. Nesse texto o nome dele é chamado de Abrão. Ele teve um momento em que Deus pediu o filho dele. O filho que ele teve com 100 anos de idade, Deus pediu. E ele estava a ponto de entregar o seu próprio filho em sacrifício, até o ponto que Deus interviu e falou que não precisava, que era um teste. E ali Deus confirma novamente essa promessa. Essa aqui é a primeira vez que Abraão recebe a promessa, e por alguns momentos na sua vida Deus reafirma a promessa, Deus confirma a promessa, porque tem vezes na nossa vida que nós precisamos lembrar da promessa, nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor falou, porque fica difícil, a gente começa a não enxergar mais, e aí o Senhor vem e confirma a promessa para Abraão, e assim como Ele faz na nossa vida. Nesse episódio em que ele estava a ponto de sacrificar o seu filho, foi o momento em que Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Você sabe o que significa Abrão? Abraão significa o pai de uma nação. Mas agora você sabe o que significa Abraão? É o pai de muitas nações. Então, se antes o significado do nome dele era pai de uma nação, a partir desse momento que foi o teste do Senhor para ele, o nome dele passa a se chamar o pai de muitas nações. Porque ele foi um homem que soube obedecer ao Senhor. E em cima disso eu quero falar sobre alguns pontos sobre obediência da vida de Abraão. O primeiro deles é que a obediência é um ato de fé. Vamos ler Gênesis 15:6. Abraão creu no Senhor, e isso foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor. Como que eu sei que Abraão creu no Senhor? Porque ele levantou a mão e falou, eu creio? Porque ele veio aqui na frente e chorou? Porque ele foi um homem que pulava, dançava e se alegrava na presença do Senhor? Nós sabemos que Abraão creu no Senhor, porque Abraão obedeceu ao Senhor. Porque Abraão obedeceu ao Senhor, nós sabemos que ele creu no Senhor. E na minha vida e na sua vida não é diferente, nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos pelo que nós fazemos, pelo bem ou pelo mal que nós fazemos, nós somos salvos pela graça, pela fé no Senhor Jesus. Mas eu pergunto, você tem fé em Deus? Você pode me falar, eu tenho fé em Deus. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele creu no Senhor, ele tinha fé no Senhor. Mas como eu sei que Abraão teve fé? Porque ele obedeceu. Como eu sei se eu creio no Senhor? Como eu sei se realmente eu tenho fé no Deus que eu digo que eu tenho fé? Se eu obedeço aquilo que o Senhor fala. Se assim como Abraão, nós temos a capacidade de ouvir o Senhor e obedecer ao Senhor. Porque é muito bom nós estarmos aqui. É muito bom nós estarmos aqui. Eu lembro até de Pedro, lá com Moisés, Elias, Jesus no monte, era a presença do Senhor, era o céu palpável naquele lugar, o corpo do Senhor glorificado brilhava, o corpo do Senhor, e ele falou para Jesus, Jesus, é bom nós estarmos aqui, vamos fazer uma tenda e morar nesse lugar. É mais ou menos nós aqui, nós vemos no culto, um culto abençoado, e nós pensamos, meu Deus, lugar bom, vamos ficar nesse lugar, vamos ficar nesse ambiente. Mas aqui é muito fácil nós professarmos o nome do Senhor, é muito fácil nós dizermos que cremos no Senhor, mas o que realmente Deus olha não é o que nós falamos, mas é o que nós fazemos. Porque Abraão, ele creu no Senhor, porque ele obedeceu ao Senhor. Que eu, Gabriel, creia no Senhor, porque eu obedeço ao Senhor. Não que eu creia porque eu falo que creio em Deus, mas que eu creia porque eu obedeço o Senhor. Então esse é o primeiro ponto. A obediência é um ato de fé. A fé testifica da nossa obediência. O segundo ponto, obediência é um ato de dependência. Hebreus capítulo 11, versículo 8. É uma palavra rápida, mas que se você ficar atento, ela tem o poder de mudar a sua vida. Se você crer. Tem alguém que crê?
Amém? Glória a Deus. Pela fé, o pai da fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Ele não tinha recebido ainda, ele iria receber, embora não soubesse para onde estava indo. A obediência desse cara era tão grande que ele obedeceu a Deus sem saber o que ia acontecer amanhã. Então a nossa obediência, ela está ligada à dependência no Senhor. Porque tem momentos na nossa vida que para nós obedecer ao Senhor, nós precisamos abrir mão da lógica, nós precisamos abrir mão do nosso raciocínio, porque você vai calcular, você vai fazer a conta, não vai dar certo, mas você tem que crer na palavra do Senhor. E aqui eu não estou falando que é para você ser imprudente, não, eu vou torrar o meu cartão, porque eu não sei o dia de amanhã, mas Deus vai prover. Isso é imprudência. Tome cuidado com isso, é diferente imprudência de obediência, porque na palavra do Senhor existem princípios. Quando você precisar quebrar um princípio para fazer algo na sua vida, não faça, obedeça ao Senhor, obedeça ao princípio, porque Deus vai honrar aquele que obedece o princípio, aquele que pratica o princípio, porque o princípio é uma diretriz, o princípio é uma base, o princípio é um caminho. Então se nós escolhemos obedecer, nós estamos dependendo do Senhor. Tem momentos em que nós não sabemos o dia de amanhã, e é por isso que nós confiamos no Senhor, é por isso que nós entregamos ao Senhor. E por mais que tenha alguém que fala, não, eu sei o dia de amanhã, é mentira. Ninguém aqui sabe o dia de amanhã, ninguém aqui sabe. Por que não nós entregarmos a nossa vida na mão daquele que sabe? Por que não nós confiarmos a nossa vida, obedecermos aquele que sabe o que vai se passar amanhã? Por que não? Abraão creu, e ele dependia do Senhor. Perceba que ele saiu sem saber para onde ele estava indo, e eu imagino que o Senhor a cada dia direcionava ele para algum lugar, para outro lugar. O Senhor guiava os passos de Abraão, até que um dia ele chega na Canaã. Inclusive, isso é muito lindo, aonde Abraão estava a ponto de sacrificar o seu filho, foi aonde foi construído o templo de Salomão, milhares de anos depois, no mesmo monte, onde lá em Jerusalém é a cúpula dourada, hoje pertence aos muçulmanos. Quantos aqui sabem aquela imagem de Israel, que tem aquela cúpula linda, dourada? Quantos aqui lembram? Lá pertence hoje ao povo muçulmano. O judeu, ele deseja aquele território, porque é lá que ele crê que vai ser construído o terceiro templo. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, quando esse templo foi construído, Jesus ele volta e busca a sua igreja. Então esse lugar é um lugar que marcou geração, e começou com esse homem, começou com Abraão tendo obediência ao Senhor. Quantos aqui acham que é fácil obedecer? Quantos aqui acham? Quantos acham que é difícil obedecer? Misericórdia. Pastor Israel, olha o que Jesus fala. Obediência não é fácil. Mateus 21, 28. Olha o que Jesus fala. O que acham? Jesus está pedindo aqui para vocês. O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? 2. Chegando ao primeiro filho, ele disse, vá trabalhar hoje na vinha. Olha o que ele falou. Eu vou. Não vou, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim senhor, já estou lá. Mas não foi. Olha o versículo 31. Agora eu pergunto para vocês, qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus estava falando isso para o judeu, porque ele achava que obedecia, mas não obedecia. Sabe o que eu fico intrigado com isso aqui? Porque eu creio que o Senhor quer falar sobre obediência essa noite. Já confirmou, a Jael foi usado pelo Senhor para falar isso. Mas o Senhor também fala que obediência não é fácil.
Ele deu aqui quantos exemplos de filhos? 2. Ele não deu o terceiro filho, ele não falou assim, teve um filho que falou que ia e foi. Não teve esse filho. Teve o que falou que não ia e depois, puxa vida, eu tenho... E foi. E teve aquele que falou, não, eu vou, e não foi. Eu imagino que Jesus, ele está nos mostrando aqui, que nós obedecer ao Senhor, muitas vezes não é fácil. Você vai, em primeiro momento, você vai falar assim, Senhor, não vou, não quero. Mas depois você pondera, você pensa, e você fala, é verdade. É o que eu preciso, é o melhor para mim, e você obedece. Quem está comigo? Nós vimos aqui que a obediência é um ato de fé, a obediência é um ato de dependência, e obedecer não é fácil. Mas sabe também de uma coisa? Obedecer agrada a Deus. Obedecer agrada a Deus. Nós vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Quantos gostam da palavra do Senhor? Amém? Então olha o que a palavra de Deus diz. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel, profeta do Senhor, falou isso para o rei, escolhido de Deus, Saul, um rei que Deus olhou para o povo de Israel e selecionou esse homem para reinar. E certa vez Deus deu um comando, que ao conquistarem uma cidade, eles deveriam eliminar tudo. Só que Saul foi, e ele segurou o que era bom, aquilo que era bom aos olhos, o ouro, o gado, do melhor gado, os melhores carneiros. Aí Samuel chega no acampamento, e olha o que Saul fala, eu acho engraçado, ele já se denunciou. Ele falou, Samuel, eu obedeci ao Senhor. Ele falou, Samuel não falou nada, ele falou, Samuel, eu obedeci ao Senhor. E Samuel perguntou, que barulho é esse, Saul? Desses animais? Porque o Senhor mandou sacrificar. Aí já mudou o papo de Saul, ele já começou a arrumar desculpas. Como assim, eu e você, muitas vezes, arrumamos desculpas para não ser obediente ao Senhor. Mas o Senhor usou Samuel para falar, acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos? Porque Saul falou o seguinte, eu segurei para sacrificar ao Senhor. É como assim você ter um dinheiro que você deveria colocar no altar do Senhor, um exemplo, e você retém esse valor, e você sabia que deveria estar no altar do Senhor, e aí chega o pastor, digamos assim, você fala, pastor, eu tenho sido fiel ao Senhor. Mas nessa situação, Samuel falou, o Senhor tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Você podia falar, não, depois eu ia trazer. Eu não estou falando aqui que é para você trazer, a não ser que o Senhor tenha te direcionado a fazer isso, como direcionou Saul. Mas o que está claro nesse texto é que é melhor para o Senhor nós obedecer do que nós querer sacrificar, nós querer fazer coisas, sendo que Deus, Ele quer a nossa obediência. E aquela pessoa que obedece, ela não precisa ficar dando desculpas, ela não precisa ficar se auto-justificando, porque ela tem a capacidade de simplesmente obedecer. Imagina uma piscina com água gelada, se você ficar pensando muito, você não entra, você tem que pegar e ir de cara. Abraão, no outro dia que Deus falou com ele, ele foi. Quando Deus falou sobre o filho dele, no outro dia ele saiu de casa. Porque quando a gente começa a esperar muito, a gente pode estar não obedecendo ao Senhor. E Deus se alegra com a obediência. O nosso maior exemplo, qual que é o nosso maior exemplo de conduta? Quem é? Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses 2, 5. Seja a atitude de vocês quem? Minha e sua, a mesma de Cristo Jesus. Qual que foi a atitude de Cristo Jesus? Ele, embora sendo Deus,
ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meu Deus, eu vim numa quinta-feira da vitória, para eu ver que eu tenho que esvaziar-se a mim mesmo. Eu achei que eu ia ganhar, eu achei que eu vim aqui para receber a minha vitória. Olha o que deu, meu Deus, que lindo. Olha o próximo versículo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Sabe qual que é o problema? Que eu e você achamos que nós precisamos da bênção, que nós precisamos da vitória, que nós precisamos ganhar, e não tem nada de errado com isso. Mas nós não entendemos que para isso acontecer, nós primeiro precisamos nos humilhar, esvaziar, obedecer. Porque quando nós fizemos isso, o próprio Deus se encarrega em abençoar e em prosperar. É o próprio Deus que faz. Jesus Cristo certa vez disse o seguinte: quem quiser ganhar a sua vida, vai perder lá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Encontrou, esse aqui entendeu, a pessoa que entendeu que ela precisa se esvaziar, aí que ela começa a crescer, porque ela confiou a sua vida na mão daquele que tem mais capacidade que você. Você confia a sua vida na mão de um Deus que é todo poderoso. Enquanto você está querendo fazer do seu jeito, das suas forças, o Senhor não vai interferir, porque Ele é um cavalheiro, Ele não vai até que você reconheça e fala: Senhor, eu quero, me mostra, fala, e o Senhor vai fazer, o Senhor vai falar, o Senhor vai mostrar. E quando você entende, poxa, então eu preciso diminuir, sim, diminua para que o Senhor cresça, e você vai ver a mão do Senhor cuidando de você, e você vai ver o braço do Senhor estendido, porque a promessa que Deus fez a Abraão também haveria isso, ele seria o pai de muitas nações, por meio dele seriam abençoadas todas as nações da terra. E aqui entra o maior exemplo, Jesus Cristo. Ele era Deus, ele não era igual eu e você, fraco, limitado, pequeno. Ele era Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo que ele devesse se gloriar. Ele esvaziou-se a si mesmo, ele veio à terra para mostrar para mim e para você o caminho. E qual é o caminho? É o caminho da cruz. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Ele fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele dá o exemplo. Jesus fala: vocês não têm um sumo sacerdote que não se compadece da fraqueza de vocês, porque eu mesmo fui submetido a tudo o que nós, humanos, fracos e pecadores, passamos, desejos, falhas, erros, só que em tudo ele foi provado e aprovado, e ele fala: porque eu venci, vocês também vencerão. No mundo vocês terão aflição, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou aqui para pregar para você essa noite, para você entender que é melhor obedecer ao Senhor. É o melhor negócio, é obedecer ao Senhor. Não pega atalho, não vai pelo caminho mais fácil. O caminho melhor é obedecer ao Senhor. Eu não sei o que Deus tem falado, eu não sei o que Deus tem mostrado, mas eu tenho recebido coisas da parte do Senhor. Eu tenho recebido direcionamentos do Senhor. O que cabe a mim é tentar obedecer, é buscar praticar, é buscar pautar minha vida nisso, em obedecer ao Senhor. E nisso o Senhor cuida das coisas que muitas vezes a gente fica tanto preocupado. Jesus falou em Mateus 6, porventura vocês, por mais preocupados que estejam, pode acrescentar um dia na vida de vocês? Podem? Não, não podem. E ele fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós devemos buscar o Senhor, nós devemos querer o Senhor, nós devemos querer o Senhor. Eu não sei você, mas eu desejo obedecer ao Senhor. Olha o que diz em João 14:15.
Meu Deus, olha as palavras do Senhor Jesus. Se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. O problema é que às vezes a gente pensa que Deus mudou. Antes era um Deus no Velho Testamento que tinha que obedecer, agora é o Novo Testamento, agora tudo é graça, tudo eu posso fazer e nada acontece. Mas Jesus está falando aqui, se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Na Velha Aliança estava escrito assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim, um novo mandamento vos dou, que vocês amem o próximo assim como eu vos amei. Se amar o próximo como você ama a si mesmo já não é muito fácil, porque eu não sei, mas eu me amo. Eu olho no espelho, eu fico feliz com o que eu vejo. Eu me amo. Eu amo a minha vida. Eu amo aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Mas Jesus está falando agora para mim, agora você não ama mais como você se ama, agora você ama como eu vos amei. Cara, é muito difícil isso. É só Deus, é só nós nos esvaziando, é só você assim, se rendendo ao Senhor, fala, Senhor, meu Deus, eu sou fraco, me ajuda. E quando você entra nesse lugar de rendição, é que você começa a ver a graça, a misericórdia do Senhor, porque Ele te capacita, Ele te ajuda a vencer. O que é graça? É uma força capacitadora. A graça não é somente para quando você peca, ai pequei, mas Deus é misericordioso. Não, é antes de você pecar, antes de você errar, antes de você tomar uma decisão difícil, você se achega ao Senhor e Deus derrama graça, porque pela tua força você não conseguia, mas pela graça do Senhor, você consegue fazer aquilo que o Senhor tem falado. Como pode um homem falho, limitado, orar por alguém ser curado? Como pode um homem estar aqui pregando, falho, pecador, e Deus usar como boca do Senhor para levar uma palavra no seu coração? Não é sobre homens, não é sobre a capacidade de homens, mas é sobre pessoas que ouviram a voz do Senhor e falaram, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, eu sou isso aqui, mas eu estou disposto, eu quero. E para essa pessoa Deus usa, Deus transforma. Para Isaías, ele falou, desce à casa do oleiro, que eu quero mostrar como que eu faço. O oleiro é Deus, o barro somos nós, limitados, e Deus nos molda. Só que a questão é, será que eu e você estamos disponíveis? Porque se eu e você estamos buscando a Deus só para receber algo dEle, Deus pode até dar. Eu acredito que Deus pode até dar, mas não é o principal, não é a essência. A essência é nós nos esvaziarmos, para quando isso acontecer, a mão poderosa de Deus começa a atuar através da nossa vida. E aqui entra o segundo ponto, que o primeiro foi obediência, o segundo é o legado. Abraão deixou um legado por causa da sua obediência, não é porque ele era um homem extraordinário, ele não era um homem assim, meu Deus. Da cidade que Deus tirou ele, de Ur dos caldeus, era uma cidade que adorava muitos deuses, havia muita idolatria naquele lugar, e Deus fala, sai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele era um homem falho, ele era um homem frágil, assim como eu e você, mas ele tinha a capacidade de ouvir e obedecer, e isso fez com que ele deixasse um legado que perdura até os dias de hoje. A Bíblia diz que por meio dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Meu Deus, que exemplo! Porque na época de Abraão não havia Bíblia, não havia YouTube para você ouvir uma palavra, não havia o Instagram, aqueles rios lá abençoados que você vê, meu Deus, palavra de Deus, amém, receba. Não havia nada disso, não havia Velho Testamento, não havia Novo Testamento, havia uma palavra de Deus e ele obedecer. Eu quero falar para você essa noite que você não vai obedecer quando você ouvir muito, mas é na tua prontidão daquilo que o Senhor falou. Não busque muitas respostas, não busque entender muita coisa, obedeça, porque isso vai deixar um legado. E eu creio que é o desejo de cada um que está aqui, você cuidar da sua família, você zelar pelas pessoas que estão próximas a você. E Abraão, pela sua obediência, não só ele foi abençoado, as pessoas que estavam do lado dele, a cidade dele, e até hoje nós temos ele como exemplo, como o pai da fé, porque ele soube obedecer. Que legado maravilhoso. Eu e você, todos nós aqui iremos deixar um legado, todos nós aqui, ou é um legado bom, ou é um legado ruim, mas que eu e você entenda essa noite, que vai além do que
Deus tem para mim, vai além. Deus, Ele está olhando gerações. Deus, Ele é um Deus geracional. Deus, Ele não é um Deus que olha tão somente para você. Quem sabe você está olhando somente para o que está ao seu redor, mas Deus, Ele já está lá na frente. Ele já olha netos, filhos, próxima geração daqui 10 anos, 20 anos. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós precisamos nos submeter sobre a mão poderosa do Senhor. E Ele nos fortalece. E Ele faz com que nós deixemos esse legado. Porque eu creio que eu e você somos chamados para deixar um legado. Olha o que diz lá em Gênesis 12, 13, o texto que nós lemos. Diga, Gênesis 12, acho que é o 3, desculpa, nós nem lemos o 13, né? Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Romanos 4,16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Aqui ele está falando que todos nós, que somos agraciados, recebemos do Senhor Jesus, a graça do Senhor, toda a descendência de Abraão, mesmo nós não somos da linhagem natural, nós somos da linhagem espiritual, porque ele teve como exemplo, ele teve o modelo de fé, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, porque ele teve fé a ponto de obedecer. Que eu e você essa noite possa entender isso. Tá, mas eu tenho dificuldade em obedecer, para mim não é tão fácil entender algumas coisas e obedecer. Começa pelo pequeno, pede ajuda para o Senhor, começa organizando aos poucos, e o Senhor Ele vai te dando graça, o Senhor Ele vai te capacitando, o Senhor Ele vai te ajudando, porque o Senhor Ele tem prazer em abençoar. Nosso Deus é um Deus que tem prazer em abençoar, mas Ele não quer abençoar só você, Ele quer abençoar você e quem vem depois de você, Ele quer abençoar você e quem está ao redor de você, no seu trabalho, no seu convívio, na sua família. É por isso que você vem na igreja, você recebe Jesus e logo as pessoas ao seu redor já percebem algo diferente. É porque não é para ficar escondido. Jesus falou, uma lâmpada, no contexto que ele falou era uma candeia, mas tinha a mesma função de uma lâmpada. Não foi criada para se esconder embaixo da mesa, mas para pôr em lugar alto, no lugar apropriado, para iluminar. Nós somos chamados para ser luz do mundo, sal da terra, para deixar um legado, para marcar. Você tem algo único da parte do Senhor, você tem dons, você tem talentos, você tem ideias, algo que o Senhor confiou a você, e não é só para você, é para você ser resposta, é para você abençoar. Amém? Quem quer ser abençoador? Sabe o que é bom de ser abençoador? É porque você é abençoado. Sabe por que Jesus falou que é melhor dar do que receber? Porque aquele que tem para dar, ele tem as necessidades dele supridas. Porque não tem como você dar algo que você não tem. Não tem como. Não tem como você abençoar de uma bênção que você não tem. E aqui que entra o ponto, gente. Vocês precisam entender isso. Quando você passa a ser uma bênção, é porque você já está sendo abençoado. Não tem como ser bênção sem ser abençoado. Não tem como. E Deus tem um chamado, assim como teve para Abraão, para que nós sejamos uma bênção. Abraão teve o filho da promessa, Isaque, com 100 anos de idade. A igreja de Jesus começou com 12 pessoas. 12 apóstolos que Jesus escolheu. Não despreze os pequenos começos, porque Jesus fala, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Nós estamos celebrando aqui hoje 23 anos de culto da vitória, porque teve um dia, alguém se posicionou e falou, eu vou começar algo para o Senhor. E através desse culto, quantos pastores, quantos líderes, quantos outros cultos, quantas pessoas, meu Deus, quanto não foi feito para o reino do Senhor, através de um posicionamento, de uma decisão. E eu estou aqui para pregar essa noite, que é 23, mas não para aqui, tem mais sobre esse culto da vitória, tem mais sobre a igreja do Senhor. O Senhor não acabou, é a obra do Senhor, mas será que eu e você vamos ser a pessoa que, eu quero ser uma bênção? Eu quero ser uma bênção?
Porque para nós ser uma bênção, nós precisamos desejar ser uma bênção, desejar abençoar os outros, orar, meu Deus, porque Jesus fala, que amor que Ele teve por nós, e nós devemos amar uns aos outros. Isso não é simples, mas nós precisamos buscar, nos capacitar no Senhor, buscar o Senhor todos os dias na nossa vida. Mateus 13:31, é o penúltimo texto que eu vou ler e nós vamos orar. E contou-lhes outra parábola. Jesus está contando essa parábola, preste atenção. O reino dos céus, ele é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de entre todas as sementes, a menor, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem os seus ninhos em seus ramos. O reino dos céus, Jesus compara com uma pequena semente, mas que quando produz, ela se torna grande, ela cresce. O reino dos céus é assim. Jesus, um dia para nós foi só um nome. Daqui um pouco você começou a ter relacionamento, essa palavra começou a entrar no seu coração, você começou a corresponder àquilo que o Senhor tem feito, e quando você vê as coisas vão crescendo, as coisas vão aumentando. É porque Deus é infinito. A fonte que sai do trono de Deus, que nós vimos culto passado, é infinita. A fonte é infinita. Então, quando nós estamos ligados nessa fonte, nós somos frutíferos, nós crescemos, nós desenvolvemos, nós somos bênção na vida das pessoas. Amém? Amém ou não? Você está aqui comigo? Gênesis 12:2 é o último texto, para alegria de um e tristeza de outros. Gênesis 12:2, último texto que nós vamos ler. Gêmeos, que nem eu já ouvi. Eu estou lendo Gêmeos. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eu creio que essa palavra aqui não é só para Abraão. Eu posso escolher, querer viver essa palavra. E você será uma bênção. 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 E eu serei uma bênção. Amém? Você pode se colocar de pé.